cólicas menstruais intensas, sofrimento menstrual, não é normal. Pode ser sinal de endometriose. Por toda a minha vida, eu tentei desesperadamente encontrar uma fórmula mágica que desse fim ao sofrimento menstrual. Aos 18 anos, inconformada com quando o casar passa, quando você tiver filho melhora, eu passei a buscar respostas para acabar com aquele sofrimento menstrual mês a mês. Eu tinha 18 anos quando eu fui a uma clínica de imagem e pedi para realizar uma ultrassonografia pélvica que diagnosticou que eu tinha tendências a ovários com cisto, né? E de imediato o médico já me passou uma medicação para tentar amenizar essa situação, mas nunca me deu certeza de que eu ficaria curada. Inclusive falou que dificilmente eu engravidaria, tá? Aos 25 anos eu fui surpreendida com um teste de gravidez positivo e aí já começou um outro sofrimento, né? Junto com o diagnóstico de estar grávida, junto com o teste de gravidez com resultado positivo, veio o diagnóstico de que eu já estava com ameaça de aborto e foi muito sofrido durante 5 meses, internamentos, repouso, medicação. Foi terrível, né? E aquele quando passar melhora, quando casar melhora, quando tiver filho melhora, se tornou na realidade uma mentira para mim, né? Porque estava pior ainda. Então aquele sofrimento menstrual da vida toda, né, do meu tempo de adolescente, de jovem, agora aos 25 anos, estava muito mais intenso e agora é com muita contração. E assim seguiu até o 5º mês, muito sofrido, e o meu filho nasceu no tempo certo, né, uns 9 meses de gestação. Ele nasceu de parto normal, que era o que eu queria, mas foi um parto muito sofrido também. Inclusive, ele teve alguma dificuldade, teve insuficiência cerebral mínima, né? Que a gente só veio saber de verdade que houve isso bem mais tarde, quando ele tinha 9 anos, tá? Isso já é outra história. E o parto não foi fácil, foi um parto muito difícil, precisou fazer aqueles cortes no períneo, né, para poder ajudar a passagem do bebê. As minhas contrações eram desreguladas, ficava 3 em 3 minutos, daqui a pouco de novo 10 em 10, enfim, foi bem traumático para mim. E o pós-parto foi pior ainda. Eu tive rejeição, né, aos pontos, que eu fui muito suturada, e eu tive rejeição a esses pontos, inflamou, ficou terrível. Em decorrência de tudo isso, ainda tive depressão pós-parto. Então, para mim foi bem traumático, tá? E eu não sabia, eu não entendia por que tanto sofrimento. Sofrimento para segurar o bebê, e quando finalmente o bebê vai nascer, mais sofrimento. E depois que o bebê nasce, continua o sofrimento. E logo em seguida, quando ele fez 5 meses mais ou menos, eu já engravidei do segundo, que eu só vim saber quando já estava todo formadozinho, o bebê já estava com quase 4 meses de gestação, e foi quando eu vim saber que eu estava grávida, porque até então continuavam os sofrimentos. E aí veio aquele diagnóstico terrível de que eu estava com hidronefrose, que seria uma gravidez de risco, mas para mim era inconcebível a ideia de tirar o bebê, porque ele já estava todo formado. Então eu, com muita resiliência, decidi levar adiante a gravidez, e foi uma gravidez também muito difícil, com muitos internamentos, e ao 6º mês eu entrei em trabalho de parto, conseguimos segurar ainda mais um pouquinho, e quando estava próximo ao 8º mês, nós precisamos fazer uma cesariana, que também foi bem complicada a situação, né? Inclusive nesse momento foi feito também a ligação de trompas, e durante todo o procedimento, a médica conversando, dizendo que meu bebê não ia sobreviver, que eu era muito jovem, que não ia ligar minhas trompas, e eu pedia, pelo amor de Deus, que ela ligasse as trompas, porque eu não suportaria passar por outro processo de gravidez, né? As gravidez
todas duas foram bem complicadas, os dois partos bem complicados, e assim continuou a minha história de complicações, né? Eu não entendia, mas eu sentia muita dor exatamente no percurso onde houve as suturas do parto normal, depois da cesariana, e médico nenhum sabia me dizer o porquê daquelas dores, tá? E assim seguiu-se anos, e cada vez mais os meus partos menstruais pioravam, tá? E por volta do ano 2000, 2001, mais ou menos, começou as descobertas de pólipos no útero, e começou aquele procedimento de tirar, aquela coisa toda, sem cirurgia, né? Era tudo invasivo, né? Os métodos de tirar os pólipos e tudo. E em 2009 eu descobri finalmente que todo aquele sofrimento menstrual, aqueles partos menstruais, faziam parte do quadro da endometriose. E o que foi me apresentado ali foi que a endometriose era um refluxo menstrual. Então, quando chegasse a menopausa, eu ia ficar bem, ia ficar tranquila, e que não tinha nada que se fazer, que era uma coisa que não tinha cura, né? Uma patologia que não tinha cura, inexplicável, ninguém sabia me dizer muita coisa, misteriosa, e assim seguiu. Só que com o passar do tempo eu fui adoecendo, dos 40 aos 50 eu adoecia cada vez mais. Dos sintomas era muita infecção urinária e crises de coluna, de bacia, porque a dor menstrual da portadora de endometriose é uma dor anelar. Começa aquela cólica muito forte, muito intensa, que irradia para toda a parte lombar. Em conjunto, pega o nervo ciático, então puxa pela coxa, pela perna, e da cintura para baixo, tudo é dor. Então, desde os meus partos, era comum sentir dor da cintura para baixo. Só que em 2018, prestes a completar 50 anos, essas dores ficaram tão intensas, tão intensas, tão intensas, que eu não suportava ir ao banheiro. Então, para me sentar no vaso sanitário e fazer as minhas necessidades fisiológicas, era necessário o meu filho mais velho entrar, me levar até o vaso sanitário, segurar o meu corpo. Então, o meu corpo ficava tombado no dele, para eu poder conseguir ficar sentada, e ele tinha que segurar a minha cabeça, porque senão eu desmaiava. Então, essa era a posição que eu precisava sentar no vaso sanitário para conseguir fazer alguma coisa. E isso com muita dor, com muito sofrimento. Diversas vezes eu desmaiava no caminho para o banheiro, que era só uns 5, 6 passos, né? Porque era uma suíte, então a porta do banheiro era bem próxima à minha cama, e eu não tinha condições de fazer as minhas necessidades fisiológicas. E foi um processo bem difícil para mim nesse período. Foram 3 meses de repouso absoluto, eu não conseguia fazer nada, totalmente inútil, uma depressão profunda, porque quando você não é produtiva, você começa a entrar em parafuso, e quando você fica incapacitada de lavar uma calcinha, de lavar uma louça, de gerir sua vida, você se sente no fundo do poço. E foi assim que eu iniciei o ano de 2018. E desde muito jovem, de muito nova, né, eu comecei a trabalhar muito cedo, eu sempre me virei para me bancar, para ter meus produtos de higiene, minha roupa, meu sapato. Eu sou de uma família grande, né? Aqui no Nordeste, vocês sabem, nada é tão fácil, e principalmente na década de 70. Enfim, eu sempre fui uma pessoa dinâmica, sempre fui uma pessoa determinada, sempre tive muita garra por tudo que fazia, sempre gostei muito de tudo que eu fazia, eu sempre trabalhei, gostei de coisas criativas, e passei por várias fases, tá? Várias fases. E para mim ficar dependente de alguém em cima de uma cama era mesmo que a morte. Então eu estava nessa condição em 2018, e as pessoas que me viam naquele estado não aceitavam, porque eu era guerreira e eu tinha que ser forte. E eu cresci ouvindo isso, que eu era guerreira e que eu era forte. E isso incorporou de uma forma que eu não me permitia adoecer.
Mas naquele momento eu senti uma necessidade absurda de sentir dor, de acolher a dor, de me deixar sentir a dor. E eu me entreguei, eu fiquei na cama por dias e dias e dias. E quando alguém chegava para mim e dizia: reaja, você é forte, você é guerreira, era um insulto. Eu ali sentia a necessidade de viver a humanidade. E a humanidade era uma pessoa que estava completamente incapaz de gerir sua vida. Tudo era dor, tudo era dor. A sensação que me dava é que estava sendo abduzido todos os meus órgãos da cintura para baixo. É terrível. Então eu fiquei ali, me permiti ficar ali deitada, quietinha, por dias e dias e dias. Eu estava cansada de ir de médico em médico, de fazer exames, de ser virada pelo avesso e tudo inconclusivo. Nunca se chegava a uma conclusão, a um diagnóstico, a um tratamento, a uma explicação para aquele sofrimento. Isso desde os 13 anos. E claro que após a maternidade piorou. Então eu me recusava a ir a qualquer médico, a ir a qualquer hospital, a ir a qualquer unidade de saúde, porque eu sabia que não ia mais adiantar. Além de tudo, eu desenvolvi reações alérgicas a anti-inflamatório e analgésicos. Até uma litrotripsia extracorpórea que eu precisei fazer em 2017 foi sem analgesia. Muito sofrimento. A videohisteroscopia diagnóstica também foi muito sofrido. Em 2010, mais ou menos, 2011, eu precisei fazer videohisteroscopia diagnóstica e depois a cirúrgica, e foi um processo bem sofrido. Eu precisei voltar 2 vezes para poder fazer a diagnóstica, porque não conseguia introduzir o aparelho, né, para fazer a pesquisa, tá? E não podia aplicar analgesia. Enfim, além de tudo, eu estava em cima de uma cama, sem poder tomar medicação nenhuma. E um dia, já cansada daquela situação toda, com muita fé, eu orei a Deus e pedi que Ele me mostrasse a solução para aquela situação. Eu disse: Deus, eu sei que eu estou com algo muito, muito, muito profundo. Essas dores estão entranhadas na minha alma, praticamente. Eu sei que é algo grave. E eu só te peço, meu Deus, que me mostre o caminho, que me mostre a solução, que me mostre o diagnóstico, já que ninguém conseguiu me mostrar, me mostra, Senhor. E eu fui ao computador e digitei todos os sintomas. Para mim sair da cama e chegar no computador foi um sacrifício tremendo. Mas mesmo chorando, mesmo sentindo muita dor, eu digitei todos os sintomas. E eu vou repetir para vocês os sintomas: cólica menstrual intensa, contrações constantes, sangramento ao urinar, sangramento ao defecar, acompanhado de muita dor. Tudo que eu fazia, todas as minhas necessidades fisiológicas era com muito sacrifício, náusea, dores pélvica, dor lombar, que puxava pela perna direita, sensação de desmaio sempre, e nesse período agravou, desinteria, ou seja, desarranjo intestinal, sempre antes de vir a menstruação, presença de muco nas fezes. Esse era um dos sinais, um dos sintomas, né, que são sinais da endometriose, tá? No ato sexual, quando havia penetração profunda, também sentia muita dor, irritabilidade, estresse elevado, ansiedade, pânico, depressão. Reação alérgica a alimentos, reação alérgica de contato, reação alérgica a quase tudo. Era tecido, que é de contato, era substâncias, né, inclusive remédios, era cheiro, era alimentos. Então, o pai dos meus filhos nessa época costumava dizer que me colocar numa bolha, que não sabia mais o que fazer.
Então, quando eu soltei todos os sintomas, né, daquele adoecimento que eu estava nos últimos 3 anos, principalmente, quando eu pus lá no Google, o que me aparece? Endometriose. Eu fiquei boba em saber que endometriose era aquilo tudo. Até então, eu acreditava que a endometriose era só um refluxo menstrual. E como eu já tinha tido histórico de sangramento pelo nariz, de sangramento pelo umbigo, essa teoria para mim ficou muito clara que era só isso. Então, logo chegaria a menopausa, eu estaria livre. Só que não. Nesse dia eu descobri que a endometriose é uma doença inflamatória, causa um adoecimento inflamatório por conta de uma célula que foi, eu nasci com ela, né? Eu herdei no momento do parto e que ela ficou ali guardadinha. Então, quando ela foi estimulada pelo estrógeno, ela passou a desenvolver tecidos endometriais em outras regiões. Neste caso, no meu caso, nas suturas do parto normal, que foi até lá a linha do horizonte, no parto cesariano, na ablação, que foi um procedimento que eu fiz para diminuir o fluxo menstrual, para melhorar a endometriose. E eu nem sei mais onde. Eu sentia dores por todos os lugares possíveis e imagináveis. Então, os exames que eu fazia, inclusive ultrassonografia endovaginal com preparo intestinal, nunca mostraram nada. E quando eu li tudo aquilo, fui buscando mais, sempre procurando pesquisas científicas, artigos científicos, e fui vendo, fui descobrindo o que era endometriose, fui descobrindo as tantas teorias e fui entendendo o que estava acontecendo. Então, quando eu entendi, quando casou todas as informações com todas as minhas dúvidas da vida toda, eu compreendi o meu adoecimento. Eu compreendi que aquele adoecimento era o adoecimento crônico inflamatório da endometriose, por tecidos endometriais, que eu presumo estava por toda a minha região pélvica, tanto no útero como fora do útero. E só me restava uma coisa: me socorrer. E para mim me socorrer, eu precisava dar uma virada de 360 graus. Eu precisava mudar tudo, absolutamente tudo. Eu estava com a vida muito, muito, muito adoecida ou adoecedora, porque além da minha situação física, tinha a emocional. Partindo do princípio de que você é fruto do meio, eu estava num meio que naquele momento estava colaborando para o meu adoecimento. Eu convivia com mais 3 pessoas adultas dentro de uma casa, onde cada um tinha a liberdade de escolher os seus direcionamentos de vida, entre outros. Eu cresci sendo uma pessoa extremamente responsável pelos outros, então fazia parte do meu caráter ser controladora, e eu tinha uma necessidade absurda de ser aquela pessoa que resolvia tudo. Eu não sabia dizer não. Eu podia estar quebrada das pernas, mas se alguém me chamasse, eu estava de pronto ali para ajudar. Entre outras, eu estava passando por conflitos mais profundos dentro também do meu relacionamento de casal, e tudo aquilo estava contribuindo para um alto nível de estresse. Então o cortisol estava a 1000. Eu estava numa fase difícil, eu tinha um salão de beleza e precisei fechar o meu salão de beleza por conta dos adoecimentos. Eu não tinha condições de atender um cliente nesse estado de adoecimento constante. Então, financeiramente estava quebrada. Aquela pessoa que sempre foi inovadora, que sempre foi empreendedora, estava totalmente improdutiva. E juntando todas as informações, sabendo que a endometriose
é uma doença estrógeno dependente, hormônio estrógeno dependente. Então, as minhas emoções estavam muito ligadas ao adoecimento, estava tudo muito emaranhado. Eu decidi que eu ia mudar a minha vida radicalmente. Eu disse, a primeira coisa que eu preciso fazer é mudar a minha alimentação. Até então, eu não sabia que a endometriose era uma doença inflamatória. E a minha alimentação, eu nunca comi carne vermelha, eu não gosto de carne vermelha, eu não gosto de café, eu não gosto de Coca-Cola, eu não sou muito ligada a industrializados. Eu sempre levei uma vida mais ou menos natural, tá? Por ter aversão mesmo a alguns alimentos. Por exemplo, se eu for comer uma pizza e ela tiver molho, eu já fico nauseada. Se tiver muito molho, tem que ser um molho bem leve, sem gordura. Eu tenho uma dificuldade muito grande com gordura. Tanto de tolerância mesmo, de cheiro, do contato, do paladar, né, de sentir textura. Eu sou muito chata para essas coisas, sempre fui. Então, assim, quando eu comecei a ver as listas de alimentos que não são benéficos para a portadora de endometriose, que são desaconselhados, não como nada disso, não estou entendendo, eu não como nada disso. Só que eu, ansiosa, do jeito que sou, né, que eu não vou dizer que não deixei de ser, porque eu continuo sendo um pouquinho ansiosa, a gente se esforça muito para pôr em controle, mas eu tinha uma necessidade muito grande de comer massa, de comer carboidrato, tá? E o carboidrato é açúcar, né? O pico de glicose também, a glicemia vai lá para cima, né? E eu comia bastante. Eu era capaz de comer um pacote de biscoito de 500 gramas assim numa sentada, de comer um bolo de sobremesa, um bolo inteiro de sobremesa, um pacote de 10, 12 pães, e magra, né? E magra porque assim, quando eu engordava, geralmente era por conta dos corticoides, porque como eu tinha alergia aos não esteroidais, né, os anti-inflamatórios, então os esteroidais acabavam comigo, eu ficava muito inchada e também tinha muita arritmia, que também estava associado também ao emocional, né, ao pânico, à ansiedade, à depressão, tudo estava ligado, E eu engordava, e eu lembro que a primeira vez que eu tive um problema sério, um apagão, foi por conta de arritmias, foi em 2009, eu estava na faculdade e tinha salão, cuidava de casa, sempre fui dona de casa assim, muito exigente. E ainda tinha uma lanchonete, né? Ainda inventava outras coisas. E tinha também os meus ministérios na igreja. Então, eu era uma pessoa muito ativa. E, por ser muito ativa, dormia pouco. Ligada no 220. Fazia minha caminhada ainda de manhãzinha. Ainda encontrava tempo para fazer a caminhada. Mas, quando eu cheguei da faculdade, era 23 horas mais ou menos. Começava a estudar. E até às 2 da manhã, em média. E aí, 5 e meia eu acordava. E nesse ritmo, eu comecei a ter... Eu sempre tive arritmia e achava que era nervosismo, é por causa da agitação. E aí, num belo dia, cheguei da faculdade, estava lá estudando e apaguei em cima do computador. E quando eu fui me recobrando, eu achei que eu ia morrer. Eu não enxergava nada, por mais que eu me esforçasse, eu não conseguia enxergar nada. Sudorese. O coração não parava de bater, não parava, e aquela sensação de que eu ia desmaiar de novo. E eu só respirava fundo, colocava a cabeça, inclinava a cabeça para trás, respirava fundo e orava muito a Deus, para Deus me dar força, para mim sair daquela. E quando passou algum tempo que eu me senti melhor, eu fui lentamente me dirigindo ao quarto. Quando cheguei lá, me deitei, fiquei bem quietinha, acordei o pai dos meus filhos e disse, eu estou passando mal. Acorda e fica aqui comigo, eu estou com medo de morrer dormindo. E ali eu fiquei até amanhecer o dia. Quando amanheceu o dia, isso eram umas 2 e pouco da manhã. Quando amanheceu o dia, corri pro médico. Quando eu cheguei no médico, que ele olhou, ele disse, eu falando que tive um piripaque assim, não sei o que devia ser labirintite. Eu já comecei com os diagnósticos, né? Devia ser labirintite, não sei o que, olhou pra mim e disse, você colapsou, o seu coração não aguentou.
não está aguentando o seu ritmo de vida. Olha só, quando você entrou naquela porta, que você entrou no meu consultório, que eu já vi que você não estava legal. Você é muito acelerada, minha filha, você precisa desacelerar. Me conta sua vida. Aí quando eu comecei a falar, misericórdia, como é que você está viva? Aí me passou 6 meses de repouso, um beta-bloqueador, uns antidepressivos, e por aí foi, né? E eu fui para casa atônita, né? Sim, me passou um exame, me passou o Holter, né? O exame de monitoramento, que confirmou a arritmia. E, enfim, eu fiquei 6 meses no tratamento e tudo. E aquela arritmia que eu sempre tive a vida toda continuou, né? E eu tive que realmente tranquei minha faculdade, né? Me ausentei mais do meu salão, fui diminuindo as cargas até melhorar, tá? Aí, quando eu melhorei, emplaquei de novo. Voltei a ter crises mais fortes. Aí, de novo, voltava para o tratamento. E assim foi por um período. Até que eu precisei trancar minha faculdade. Não voltei mais para a faculdade. Eu não tinha condições. E quando eu descobri a endometriose, de fato, em 2018, todas as peças encaixaram. Era exatamente isso. O nível de ansiedade, que era muito, muito, muito grande, e me levava até essas crises. E quando eu decidi reformular minha vida, virar o barco, a primeira coisa que eu mudei foi minha alimentação. Então, todos os alimentos que eram embalados, que já não eram tantos que eu comia, né? Mas parei. Então, parei de usar os refinados, porque era o que eu mais comia, era massa, né? Parei dos refinados. E introduzi na minha alimentação vários outros alimentos que são funcionais, que eu não usava, né? Principalmente as raízes, os carboidratos compostos, né? As raízes, macaxeira, inhame, batata doce, que eu não tinha hábito de comer. Então, introduzi, eu precisava de carboidrato, né? E fui também colocando aquelas sementes que eu também não tinha hábito de usar, chia, linhaça, quinoa, e por aí fui aumentando, as castanhas. E como eu não comia carne, eu não me preocupava muito também com proteína, aí eu tive que também trabalhar essa questão, né? Aí as castanhas, e por aí foi. Só que a minha alimentação ficou 100% vegetariana. E todos os alimentos funcionais eu fui trazendo para a minha dieta, né? Fui montando uma dieta, fui na realidade remodelando os meus hábitos alimentares. E muita erva e erva fresca principalmente. E fui trazendo tudo que eu usava era remédio, tudo que eu comia era remédio, né? Tudo era meu remédio. Então, também agregou os fitoterápicos, né? Usei clorela, óleo de primula, e por aí foi, né? Então, gente, era assim. Tudo que eu estudava, que eu via que ia ser, me ajudar no meu funcionamento, né? Que ia ser funcional, que ia agregar valor no meu tratamento, eu trazia. E, finalmente, eu melhorei. Então, foram 2 meses, mais ou menos. Acho que menos de 2 meses eu já comecei a ver o efeito. Foi bem rápido o efeito. Apesar de ser tudo natural, que dizem que tudo natural demora mais, né? Mas não foi tão demorado, foi rápido. Eu estava colapsada, eu precisava ficar boa, então eu radicalizei mesmo, foi bem radical. Eu saí daquele estado de prostração, tá? Então, 2 meses eu saí do estado de prostração. Mas eu não fiquei curada, eu não fiquei boa, porque é um processo. E é incrível que as pessoas me cobravam isso. Peraí, tu mudou tanta coisa e tu ainda tá sentindo dor? Porque quando chegava o período menstrual, eu sentia dor. Só que aquelas dores intensas que eu tava sentindo não era só no período menstrual, era constante, tá? Era constante. E aqueles tecidos endometriais inflamados, puxava tudo para baixo, então as dores eram terríveis por isso, e por isso que vinha quase o desmaio. Resumindo, 2018 eu mudei tudo, mudei de cidade, só não mudei o nome, mas mudei tudo mesmo, né? As roupas já não cabiam mais em mim, porque eu fiquei bem magricela,
né? Aí fui passar uma temporada com minha família, praticamente fiquei em processo de reclusão, né? Ninguém nem me via. E assim foi 2018. 2019, o meu filho foi estudar na Bahia, me chamou para ir com ele, vamos embora. Fui-me embora com a cara e a coragem. E lá eu sobrevivi fazendo marmitas de comida natural. E no meio do ano, o meu filho viajava para trabalhar, para levantar dinheiro, para pagar o semestre passado, para poder se matricular no próximo semestre, na faculdade. E ele estava numa dessas viagens, né, que ele precisava pagar o semestre passado, para poder entrar no próximo trimestre, que ele ficava sempre em débito. E o que eu levantava de grana era só para a gente pagar aluguel e alimentação. E era muito, e eu não estava legal, e eu estava num lugar que era, eu dizia que era um povoado, é tipo uma vila, pequenininha, pouca gente, era mais em torno, girava mais em torno da faculdade, né? E estudante não tem dinheiro, minha gente, estudante é quebrado, né? E eu digo pela situação da gente, né? Porque o que eu levantava de dinheiro era para pagar aluguel e alimentação. E olha que a minha alimentação não era tão cara não, porque é comida natural, e era comida natural básica. E a gente ia se virando como podia, mas no meio do ano meu filho viajou, eu estava sozinha lá no interior da Bahia, quando veio uma crise tão forte quanto aquela primeira de 2018. E eu estava sem saber o que fazer. Além de tudo, tinha uma cachorrinha que eu precisava descer, eu morava no primeiro andar, eu precisava descer com a cachorrinha para fazer as necessidades fisiológicas. E quando eu estava no meio dessa crise, não tinha médico, eu não tinha o que fazer, eu lembrei que no início do tratamento, né, dos cuidados, eu estava tomando um composto de ervas e que tinha me ajudado muito. E eu comprei a dosagem mais forte que tinha, né, pedi para uma pessoa trazer da capital e eu fiz o uso desse composto e com poucos dias eu comecei a ter partos. Expeli muito tecido endometrial e foi um alívio. Aquela dor que eu sentia desde o meu primeiro parto, que foi aos 25 anos e eu estava agora com 51, aliviou. Foi a primeira vez que eu senti aquele alívio dessa dor. Que era a dor que pegava todo o percurso da sutura, tá? E eu tô fazendo assim que é para vocês entenderem quando foi a sutura, porque passava mesmo ela bem por lá, arrodeando tudo. E foi um alívio tão grande, que eu me senti... Só que eu nunca imaginei que seria daquele jeito. Eu estava esperando sempre sangue. E não era, era um tecido rosinha. Era tecido endometrial. E eu não tinha como coletar aquele material e mandar para análise, porque eu estava no meio do mato praticamente. Eu não tinha como acondicionar, eu não tinha para onde levar. E eu não tinha condições, porque eu estava com muita dor. E ainda tinha uma cachorrinha. E não tinha grana. E aí eu só fiz fotografar. Quando eu estava em condições, fui no PSF, lá próximo, mostrei à enfermeira e ela disse: Suzana, isso é tecido endometrial. E me encaminhou para a cidade, e quando na cidade eu mostrei à médica, ela também confirmou que era tecido endometrial, fiz uma endovaginal que não mostrou nada. Eu ainda achei que tinha umas coisinhas. A minha formação, eu não falei, mas a minha formação é técnico em patologia clínica, eu atuei em análises clínicas e banco de sangue. E sempre fui muito curiosa, sempre gostei muito de ler, de pesquisar, de estar sempre mais ou menos atualizada, né? E eu achava que aquelas imagens que eu estava vendo ali naquele exame, naquela ultrassonografia endovaginal, eu achava que tinha alguma coisa ali. Eu disse: amigo, isso aqui? Aí ele: não é nada não, eu tô procurando imagem escura, porque endometriose é sangue. Aí eu tava tão cansada de discutir com o médico, que eu não discutia mais nada, né? Tudo que o médico falava, eu: tá. Então quando o médico dizia assim: quando chegar a menopausa você vai ficar boa, eu já nem dizia nada. Eu sabia que não, porque como é uma célula embrionária, vai estar com você a vida toda. Se for estimulada, vai estar ali. Então, finalizando o relato de hoje, eu expeli muito tecido endometrial. Foi um parto endometrial, né? Muito tecido endometrial. Isso foi 2019, né? Mês de junho
e eu digo que foi junho porque foi exatamente no período que o meu filho estava de férias e a minha irmã mais velha estava se ultimando na capital de Pernambuco, né? E eu estava na Bahia e eu não pude ir lá, né? Ela faleceu bem nesse período e juntou também o processo também do emocional, né? Por isso que eu estava em crise. E eu fiquei encantada com o resultado do tratamento natural, né? Foi 100% natural. Claro que se eu tivesse uma equipe médica comigo, tudo teria sido mais rápido, porque eu adoeci em janeiro de 2018, eu colapsei, né? Eu não nem adoeci, eu colapsei em janeiro de 2018 e nós estávamos em junho de 2019, quando eu finalmente expeli os tecidos. Só que antes disso, eu já tinha visto o tecido quando eu fiz uma litotripsia extracorpórea, né? Que teve as pancadazinhas, né? No rim, e eu expeli muita pedrinha. E junto com as pedrinhas veio o tecido. E eu fiquei muito intrigada com relação a isso. E eu perguntei ao médico o que era aquilo, né? O nefrologista, ele não soube dizer. Ali eu entendi que foi tecido endometrial. Então, gente, hoje é o Dia Mundial do Combate à Endometriose. E eu tô aqui como portadora de endometriose para dizer que não é normal você sentir cólica. Não é normal sua filha, sua esposa, não é normal sua criança se queixar de dor no ovário. Não é normal. Preste atenção, se sua filha tem 10 anos, está na fase, entrando na puberdade e começa a se queixar de dores constantes no ovário, principalmente quando faz atividade física, quando faz caminhadas, preste atenção, pode ser um sinal de endometriose. Se você conhece alguém que tem cólica incapacitante, que tem queixas dos seus partos menstruais, convida ela para entrar no meu canal, @LeveSuzanAlves. Nós estamos no YouTube, no Facebook, no Insta, no TikTok, todo canto eu tô, gente. Me procure que vocês me acham. Mas eu vou deixar aqui o link do Telegram, porque lá vai ter um grupo onde eu vou enviar materiais, conteúdos que há 5 anos eu estou preparando para distribuir com a mulherada para se prevenir contra o adoecimento da endometriose. 1 a cada 10 mulheres pode ser portadora de endometriose. É uma doença que pode sim cronificar e pode levar ao câncer. Ela também contribui para o câncer de intestino, porque é tudo muito ligado, porque o organismo como um todo, quer queira ou não, fica tudo doente, né? Tudo inflamado por causa da proximidade, né? Dos órgãos ali daquela caixa, né? Da região pélvica. E a endometriose, ela não tem cura, mas ela tem tratamento e você pode conviver com a endometriose de boa se você tiver um estilo de vida saudável. Amanhã, às 19h01, eu vou estar postando a segunda parte desse projeto que eu criei para você, mulher, porque eu não quero que você passe a vida toda caminhando, sem saber onde está indo. Agora você sabe, você está no caminho da endometriose e no caminho da endometriose tem Leves Opção. Suzana Alves, estou aqui para pegar você pela mão e te ajudar a fazer boas escolhas, sábias escolhas, a mudar a sua rotina e com pouco recurso você pode sim ter o controle do adoecimento, você pode sim ter uma vida saudável, você pode sim resgatar a sua vida, a sua produtividade e ser mais feliz. Vem comigo, amanhã eu estou aqui novamente compartilhando com você uma nova parte da minha história. Tem muita história para contar, viu? Desde 2020 que eu estou me preparando com esse projeto que é o Leves Opção. É uma longa história, mas amanhã eu conto mais um pedacinho. Fiquem com Deus, uma boa noite. Compartilha, curte, comenta, deixa o Facebook, o Instagram, o YouTube verem que nós estamos na área. Então, colabora com a gente, compartilha, dá like, comenta, entra no meu canal do Instagram, do Telegram, preenche lá aquele formulário também, tem um formulário lá que eu vou saber o que você precisa para me preparar materiais especiais, específicos, que vão também te ajudar e tirar tuas dúvidas. Nós estamos aqui para somarmos, para trocarmos conhecimentos e para juntos irmos mais longe.
Tchau, tchau. Muito obrigada pela audiência. Beijo no coração.